Vamos lá, educação. Você tem um fortíssimo apoio entre os jovens. O Brasil gasta muito com educação, mas gasta mal. Para você, aonde que está o maior desafio? É na educação básica, alfabetização, é na formação técnica, é na preparação para a vida profissional, para empreendedorismo? Bom, você já respondeu. É, tudo junto? É esse o foco mesmo. É que você literalmente colocou os pontos que são necessários para resolver a educação no Brasil. O problema no Brasil começa pela educação básica. Primeiro, assim, vamos só fazer um recorte. Ensino superior, ele tem como função formar elites ou formar especialistas em determinadas áreas. O ensino superior, como se fosse uma regra para todo mundo, é um fetiche brasileiro. Fetiche. Alemanha, as pessoas se formam num colegial técnico e depois fazem muitos cursos técnicos e ganham muito mais do que brasileiros. Na China, boa parte da força de trabalho tem ensino técnico. É que nós fomos ensinados pelos nossos avós uma ideia bacharelesca que a gente via nas elites, que era a ideia assim, se o sujeito vira um bacharel, tem um diploma, a vida deu certo para ele. Lógico que parecia que a vida dava certo para as pessoas, porque só tinha um diploma quem tinha grana. E aquela pessoa ia ter grana de qualquer forma. Então, essas pessoas foram enganadas, vê o governo Lula com o ProUni e com aqueles programas. Não, entra numa Unisquina qualquer, pega um diploma aí que você vai ter um emprego. Não teve emprego e ainda ficou com uma dívida. Essa foi a real. Inclusive, tá tendo Lula fazendo desenrola desses... Pessoal, Cauê aqui do Cortes de Direita. Uma pausa bem rápida no vídeo e vou precisar abrir o jogo com vocês. O canal está crescendo rápido, mas 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas. Bom, atualmente estamos bem perto dos 200 inscritos e a nossa meta é bater os primeiros 1000. E como você pode me ajudar com isso? Gastando dinheiro? De jeito nenhum, é de graça. Eu só preciso de você aqui na nossa comunidade. Tudo que eu peço em troca é o seu voto de confiança. Clique no botão de se inscrever aqui embaixo e deixa seu like. Posso contar com você? Tamo junto e bora pro vídeo. Você fracassou? Total. Fracassou. Assim, minha geração que recebeu esse benefício foi claramente a geração que mais se deu mal. A geração millennial que eu coloco aí, né? A geração que hoje vai de 31 a 45 anos, é a geração que foi enganada. Fica tranquilo, você vai fazer relações internacionais numa Unisquina e com certeza você vai ser o quê? Diplomata? Vai trabalhar com o comércio exterior num país que é fechado? Não, mas a pessoa faz Uber. E ficou com uma dívida gigante. Essa é a verdade cristalina. E é uma geração que está ressentida. Geração que está machucada, que não conseguiu comprar um imóvel, que está endividada, não conseguiu se realizar. É a geração, inclusive, que cai nos truques dos Pablos Marçais, dos coaches. Que, não, eu fracassei, foi meu mindset que não era vencedor. Mentira. O sistema de incentivos do nosso país era baseado em mentiras. Então, estou colocando isso de lado para voltar. Então, né? Eu não vejo o ensino superior como uma resposta mágica. Qual é a resposta? As pessoas não saem alfabetizadas, plenamente alfabetizadas da escola. Apenas 10% dos brasileiros são proficientes em português. O que isso quer dizer? Que nós conseguimos dominar, apenas 1 em cada 10 brasileiros dominam a própria língua. Conseguem escrever, interpretar um texto com alguma complexidade e declamar aquilo de maneira eficiente. Ou seja, é um país difícil. Do outro lado, 29% da população é analfabeta funcional. Ou seja, não consegue, ela é nominalmente alfabetizada, ela não entende nada do que está escrevendo. E a gente está gerando uma fábrica de crianças que não tem o método fônico na alfabetização, que tem que ser obrigatório. Obrigatório, a gente tem métodos alternativos hoje. Tem gente que fala, tem uma briga de direita e esquerda sobre Paulo Freire. Cara, o Paulo Freire tem um método bom para a alfabetização de adultos. Para criança é método fônico. Que é o B, A, Ba, Ivo, viu a uva, Ba, Bebi, Bobu, Va, Vevi, Vovô. Aquele método que todo mundo aprendeu a escrever, ele é reconhecido mundialmente como um método funcional. Para dar eu não quero me alongar, que esse tema eu acho fascinante. A Mississippi tinha uma das piores educações dos Estados Unidos. Eles fizeram uma revolução educacional com um método fônico e focado em alfabetização. Assim, se a criança souber português, inglês e matemática, né, Mississippi nos Estados Unidos, até os 12 anos ela se tornar proficiente em declamar, escrever e ler, todas as outras matérias serão consequência disso. Subiu para o top 3 no ranking de educação dos Estados Unidos. Não obriga. A gente também utiliza. Mas também utiliza. A gente não obriga as escolas a utilizarem. Aí você tem toda uma corrente alternativa de métodos alternativos que não são eficientes. O professor perdeu autoridade na sala de aula. Nós não temos um sistema de incentivo para os melhores diretores de escola tirarem mais dinheiro com melhor desempenho. Nós não incentivamos... Tem incentivo na aprovação. A aprovação não necessariamente é o conhecimento. Né? É lógico. E você tem que ter provões, que você avalia regularmente, são provões federais, com prêmios.
A família hoje não se importa com a educação. O que acontece? A educação das crianças hoje no Brasil, ela acontece pela vontade da criança nas escolas públicas. Os pais não veem um valor intrínseco na educação, então a gente tem que premiar em dinheiro os melhores alunos, não dando pé de meia, que premia a frequência. Premiar em dinheiro o aluno que vai bem, para a família saber, vou me esforçar para o meu filho ir bem, porque isso vai fazer com que eu tenha um ganho material. Porque aí a pessoa vai ver um valor pecuniário no ensino. Ou seja, é uma visão sem idealizações. E muito colegial técnico. E o colegial técnico em parceria com o Senar, que é o Senai do Agro, Senai, Senac, que permita que as regiões que tenham determinadas vocações já preparem aquele profissional já no ensino médio para ele já sair empregado logo depois. É o que nós precisamos fazer. É o básico, é o básico. Só que isso tem que tirar a ideologia e fazer. E nem é caro. O que eu tô falando aqui não aumenta um real do nosso orçamento. É só recorrigir a rota. Até porque o Brasil gasta muito em educação. Mas a forma como ele gasta é patética. Você já falou aqui na entrevista, você acha que depois de passada a eleição vem uma grave crise por aí? A gente já está na grave crise, né? A expectativa dos juros futuro é só de subida. A gente está tendo um surto de recuperações judiciais agora. A gente está tendo... A inflação continua subindo, por isso que estão subindo juros, porque a inflação está aumentando. Contas públicas indo para uma trajetória de dominância fiscal. Naturalmente, eu ganhando a eleição, dado que eu já tenho um plano econômico muito agressivo para resolver a questão fiscal no Brasil, você muda o clima do mercado, mas o mercado, né, e os investidores nacionais e internacionais vão querer ver ações concretas. E quais são essas ações concretas? Essa reforma fiscal poderosa que vai colocar déficit nominal zero no Brasil. Com déficit nominal zero, com uma PEC que vai economizar 3,3 trilhões em 10 anos, a gente fala em colocar as contas públicas em ordem. E aí você passa a ter um fluxo maior de capital sendo trazido para cá, a curva de juros caindo, você tem um efeito de crescimento econômico, porque com juros menores você consegue, as pessoas contraem dívidas, o investimento aumenta, tiram dinheiro da renda fixa, bota dinheiro em investimento, ou bota dinheiro na bolsa como um todo. Você consegue reduzir também as alíquotas de impostos em diversas áreas, abre o Brasil para o mundo, para você ter um regime mais competitivo, e aí, aí a gente sai dessa curva. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, a manutenção do PT no poder é apenas desastre. A gente tem um governo Dilma vindo aí. Tanto que eu acho que as chances do Lula tomar um impeachment não são nem um pouco desprezíveis no novo mandato. Se reeleito. Você falou de reformas, além reforma da Previdência, reforma também de benefícios sociais, tudo teria que entrar no pacote. Tudo. Bolsa Família. Também. Passar o pente fino no Bolsa Família. E eu tenho uma política do Bolsa Família para municípios não sustentáveis. Eu vou fazer frentes de trabalho nesses lugares. Frentes de trabalho urgentes. Eu vou dar um exemplo, cara. Eu fiz um trabalho social, foi desenvolvido pelo MBL, que chama Leve Postos. Eu fui numa cidade com baixíssima atividade produtiva, juntamos uma comunidade, com base no investimento próprio que a gente fez com doações da molecada nossa. A gente terraplanou, fez um poço, extraiu água de lá e começou a plantar. Tá plantando agora coentro, plantando cheiro verde, porque nasce rápido e você consegue vender rápido. A gente já arrumou os clientes e aquela comunidade começa a se tornar autossustentável só produzindo na terra ao redor dela. A primeira coisa fácil para você gerar emprego simples, que tem uma mão de obra intensiva, é trabalhar com o que se chama de cinturão verde, que são os hortifrutis. Produto tomate, cebolinha, alface, couve, coentro, jiló. Nós temos que fazer essas frentes junto com o agro e frentes envolvendo infraestrutura em municípios que estão tomados por Bolsa Família. Urgente. Nós temos que recuperar a autoestima dessas pessoas e a cultura de trabalho delas que está sendo abandonada. Hoje um menino ou uma menina, no interior do Ceará, a perspectiva dele é receber um benefício e talvez arrumar um bico. Mas você acha que essas pessoas, os beneficiados, também têm a mesma vontade? Vão ter, se não tiver, vou fazer ter. É o seguinte, se você não aceitar trabalhar da frente de trabalho, você não vai receber o seu benefício. Ponto. Lógico. E hoje é o contrário. Até. Lógico. Se você tiver renda, você não recebe. Assim, onde há emprego e a possibilidade de emprego, porque eu tô falando agora de lugares que não há emprego. Eu tô sendo, como é que eu posso colocar? A gente tem que ser muito humano para entender. No interiorzão do Nordeste não tem atividade econômica. Não existe. Você sai de uma cidade para outra no Rio Grande do Norte, não tem caminhão passando. O que quer dizer isso? Não tem atividade econômica, não tem circulação de mercadoria. Você chega numa quarta-feira à tarde, numa cidadezinha de 3 mil habitantes no Rio Grande do Norte, tá um sujeito da minha idade parado numa cadeira, assim, na frente da casa dele, assim, ó, olhando pro vento. Isso não é vida. Então,
Há o lance, assim, pô, o cara recebeu o Bolsa Família e não quer trabalhar. Muitos casos assim, agro e comércio se ressentem demais. Dito isso, também tem a ausência de atividade econômica. Então, nós temos que começar a apertar essas cidades a terem atividade econômica. O governo, e assim, a infraestrutura e o cinturão verde são dois caminhos muito rápidos para você já inserir essas pessoas no mundo do trabalho. E assim, eu tô te dando uma alternativa. Não quer trabalhar, não vai receber Bolsa Família. Não vai. Agora, tem lugares que não conseguir chegar lá, continua lá com o Bolsa Família e vamos resolver de outra maneira. Então, indo para a questão fiscal, vai ter que passar pente fino em benefícios sociais. O BPC tem um monte de fraude. Um monte de fraude. E o BPC, o valor é muito maior do que o Bolsa Família. E ainda é corrigido de acordo com o salário mínimo. É um monte de fraude. Arrumei uma briga enorme aí, continuarei arrumando a briga. A máfia do laudo falso do autismo. Se eu quisesse pegar um lado falando que eu sou autista, eu conseguia. Eu já sou meio hiperfocado e tal. Hoje você tem laudo falso, eu tô falando. Você tem benefício? Lógico. Hoje, com a lei Berenice Piana, lá de 2012, foi equiparado a outras deficiências o autismo. Então uma pessoa que é deficiente, por exemplo, pode perder uma perna, perder os movimentos, ela não paga imposto na hora de comprar um carro. Faz sentido, aquela pessoa, né, é todo um esforço que ela tem para ter aquele carro. Aí um autista, nível 1, que consegue um laudo malandro e não paga imposto para comprar. Pô, isso é injusto. Com todo mundo na cadeia. A começar pela pessoa que tem uma deficiência e fica na fila para conseguir o benefício que ela merece, porque uma pessoa, conseguiu um laudo do autismo, aí põe aquele colarzinho, fica se fingindo de deficiente para obter benefício. Não tô falando que todo autista faz isso. Tem pessoas que são autistas que eventualmente precisam do benefício. Agora, tem milhares e milhares de malandros que estão pegando benefício com base nisso. Critérios, óbvio. Vou passar o pente fino. Assim, se a pessoa ela não está inviabilizada, significa que ela precisa de suporte de outras pessoas para poder fazer as suas atividades básicas, ela não vai receber benefício. Não vai. Eu sou meio tímido. Tem uns influenciadores, eu juro pra você, eu dá raiva. Porque tem uns influenciadores, assim, famosos. Tem um menino, o Yuji, um japonesinho. Eu sou autista nível 1. Calma aí, cara. Você é um autor, apresentador de TV, ganha bem pra caramba e não quer pagar imposto? Toma banho, cara, sabe? Vamos parar com essa... Isso é tiração de sarro com as pessoas. Isso é tiração de sarro com autistas que precisam, com mães de autista que, a vida dela é um inferno. Essa pessoa precisa de um benefício que ela não consegue trabalhar pra sustentar. Então, a mãe do autista real precisa, o malandro não. Isso dá uma raiva. Porque são, assim, o brasileiro encontra brechas para fazer a malandragem dele. E isso está custando muitos bilhões. Isso é só um pedacinho das fraudes. E os penduricalhos, os super salários do alto funcionalismo. E as renúncias fiscais de empresas que não precisam. E vamos botar aqui os reajustes automáticos e a falta de incentivo no serviço público para que as pessoas tenham desempenho. A gente vai reformar tudo isso. Isso você acha que você consegue aprovar? Preciso aprovar. Essa é a primeira coisa que eu preciso aprovar. A reforma fiscal. Isso é a primeira coisa. Assim, aí, cara, se eu ganhei a eleição, eu acumulei capital político. Eu vou gastar meu capital político fazendo isso. Vamos lá, agora outra também medida que você anuncia que deve dar um trabalho para gastar também boa parte do capital político que ainda sobrar, a reforma do Estado. Você falou das questões dos municípios e você tem falado muito sobre a proposta de fundir municípios. O Brasil tem 5.570 municípios. Seria o que? Quase metade, tem menos de 10 mil habitantes, um pouco menos da metade. A maior parte dos municípios brasileiros, eles têm um status de ente federativo e não cumpre o básico, que é ser minimamente sustentável do ponto de vista econômico. Eu não vou cometer injustiças. Por exemplo, eu conversei com alguns prefeitos do Rio Grande do Sul e falou, meu município tem 5 mil habitantes, Renan. Mas assim, se a arrecadação ficasse no meu município teria dinheiro para tudo, porque é um município de cooperativas do agro, só que por conta da Lei Candir, que faz com que não haja tributação sobre o exportado, esses municípios ele não têm arrecadação. Agora a população trabalha. Eu falei, o seu município é um município, ele tem que continuar existindo. Agora, um município sem atividade econômica, o que é diferente da arrecadação, por que ele é um município? Por que o Estado do Brasil tem que sustentar um prefeito, 9 vereadores no mínimo, um monte de secretário que não faz P nenhuma, e bancar tudo aquilo para eles fingir que tem uma bandeira e tem uma eleição, que ele compra o voto das pessoas e emprega metade da população na máquina pública? Não! Não. E aí, vão ser de duas maneiras. Eu vou tentar estabelecer o critério e fazer a fusão.
Se eu não conseguir, eu vou fazer o que o Japão fez, a Itália está fazendo, que é assim, olha, se você não se adequar, tá, você vai perder o status de município. Então a gente dá um prazo para ele se adequar, aumentar a atividade econômica e se tornar autossustentável. E se você se fundir com o seu município vizinho, ambos os municípios vão receber uma injeção de investimento. Então eu crio sistemas de incentivo para que a fusão ocorra. Porque o que aconteceu dos anos 90 para cá foi que houve um incentivo muito grande, porque era muito fácil abrir município. Então, em geral, grupos políticos menores dentro de uma cidade falavam, cara, é mais fácil eu ganhar eleição na cidade ou eu separar essa área que eu sou dominante? Então, vários vereadores e suas famílias dividiam as cidades e criavam a cidade deles. Eles viraram um próprio senhor feudal ali. A gente tem que reunificar essas cidades, tem que fazer cair para menos de 3 mil cidades no Brasil. Isso vai ter um efeito administrativo colossal. Melhoria nos serviços públicos. Isso vem acompanhado da grande revolução política que vai fazer... tudo der certo, ser lembrado nos livros de história como o maior presidente que o Brasil já teve, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, que é estabelecer indicadores de desempenho para os municípios e depois para os governos estaduais. E vai funcionar assim. O município, o prefeito já assume com as metas. Olha, aqui o IDEB nas escolas é tanto, o SAEB é tanto, vocês estão abaixo da média aqui, não tem saneamento básico, a mancha de crimes urbana está alta nessa região aqui na cidade, a fila nas UPAs está em tal grau aqui nessa métrica, o PIB da cidade, a atividade econômica é mínima. Você tem que subir isso para isso, tá. Se você sobe, você ganha pontos, todas as emendas são condicionadas a você entregar essas metas e vai ter um comissário do governo federal acompanhando a implementação dessas metas e acompanhando o pagamento. O dinheiro não está vindo do governo federal? O governo federal que manda, via o Fundo de Participação dos Municípios. Então eu vou ter um controller do governo federal do lado do prefeito. Se ele não estiver gastando direito, a gente interfere na gestão pública daquele município. Se o prefeito não entregar o básico dos indicadores, ele perde direitos políticos e não concorre por 8 anos. Agora, e se ele entregar? Se ele entregar, o fundo partidário deixa de ser determinado pelo número de deputados eleitos e passa a ser determinado pelo número de pontos que o prefeito ganha atingindo as metas. Portanto, a função política do prefeito é entregar coisas boas para as pessoas, indicadores bons de desempenho, a começar por atividade econômica, que emancipa aquele município do ponto de vista econômico. Aí não vai ser popularidade, porque o prefeito ele vive de comprar a voz das pessoas e de fazer um show do Wesley Safadão ou dessas outras porcarias que as pessoas gostam pra ganhar voto da população. É isso que os caras fazem. O circuito de shows que tem nos municípios pequenos. Agora no Nordeste começou o São João. E o prefeito sabe que ele só ganha voto fazendo São João. Agora a deputaiada toda vai encontrar os prefeitos para ficar dançando forró com dinheiro que não tem, com o país quebrado. Eu acho isso uma vagabundagem. Então, quer fazer seu show do Wesley Safadão? Bate as metas. Então a gente vai criar um sistema de incentivo para o prefeito que bate meta crescer, para o partido político se remunerar só pelas entregas dos prefeitos e, paralelamente, punir os maus prefeitos. Essa revolução é uma revolução que vai fazer com que de baixo para cima a administração pública melhore. Melhorando de baixo para cima, melhora a qualidade da representação em Brasília. Melhorando a representação em Brasília, melhora o debate público. Melhora o debate público, melhora o país.